Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é custos logísticos. Tópicos a serem abordados nesta aula: a importância dos custos logísticos nos resultados da empresa, análise do custo logístico e o custeio do método ABC. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de distinguir os diferentes custos envolvidos nos processos logísticos, dar exemplos sobre como a logística pode ajudar a reduzir custos na organização e escolher alternativas economicamente interessantes nos processos em que atua. Nesse sentido, qual a importância dos custos logísticos para o resultado da empresa? É muito importante que todos vocês entendam que toda e qualquer empresa, para ser competitiva, hoje ela precisa reduzir custos. E um dos principais locais nos quais nós conseguimos fazer esse trabalho de redução de custos é no setor logístico. E por que eu afirmo isso a vocês? Porque os processos logísticos eles podem ser cada vez mais otimizados, mecanizados e fazer com que os retrabalhos sejam cada vez menores. Fazendo com que isso aconteça, os custos de operação são cada vez menores. E por isso que a gente precisa mensurar o tempo todo. Trabalhar com custos logísticos significa mensurar aquilo que está sendo investido dentro desse universo que é o da logística. E tornar esse ambiente cada vez mais efetivo, ou seja, que ele funcione cada vez melhor, mais efetivo, sem retrabalho, sem perdas, faz com que a empresa, sem dúvida nenhuma, tenha maior lucratividade. E é aí o principal centro de custos de qualquer empresa, ou seja, para redução de custo e maximização desses lucros. Para a gente poder fazer um cálculo básico, é sempre importante que cada um dos setores da empresa dê um retorno sobre o investimento. Ou seja, cada vez que eu vou fazer um investimento, seja ele qual for, eu espero um retorno desse investimento. Eu vou investir em um armazém, eu vou investir em uma nova máquina, eu vou investir em um novo sistema de transporte. Quanto tempo vai levar para que esse investimento retorne para a minha empresa em forma de lucratividade? Essa conta básica precisa ser feita em qualquer momento que a empresa queira fazer qualquer tipo de investimento. Esse investimento inicial precisa ter um tempo para que ele possa retornar para a empresa, quer seja torná-la mais competitiva, quer seja fazer com que ela, de alguma maneira, ganhe mais dinheiro, tenha mais lucratividade. O lucro pode ser dividido em receitas de vendas. A logística pode influenciar esse fator por meio do nível de serviço oferecido. Ou seja, como eu posso influenciar o meu lucro? Quando eu ofereço ao meu cliente um serviço adicional, ampliado, quando ele entende que o meu produto está junto com um serviço agregado que melhora a vida dele, que facilita a vida dele, que dá mais sustentabilidade ao meu negócio e maior confiança a ele, eu posso às vezes cobrar mais caro por esse produto. Quando eu sou mais efetivo nesse sentido, eu posso fazer com que a minha empresa também tenha um maior retorno. E isso certamente ajuda de maneira significativa uma empresa a minimizar o seu lucro e maximizar o seu lucro e minimizar o seu custo. E também os custos. Quanto mais eficiente eu consigo ser nos processos logísticos, maior será a velocidade de entrega e aí, claro, com certeza a minha empresa terá um custo ainda menor. Só para vocês terem uma ideia de quanto é importante que se faça esse processo todos os dias de melhoria contínua dentro da empresa, eu vou contar um caso que eu ouvi certa vez de um diretor de logística de uma grande empresa que trabalha com embalagem. Eles trabalham com um processo que eles chamam de in-house, ou seja, eles invasam as embalagens dele dentro da empresa que vai comprar essa embalagem dele. E tem um significado bastante importante disso. Por que é importante eles fazerem o invase dessas embalagens? Imagina uma garrafa PET que fosse transportada dentro de um caminhão. Você carregaria uma carreta com meia dúzia de quilos e você estaria carregando basicamente ar ali dentro. E o custo logístico desse transporte, sem dúvida nenhuma, seria altíssimo, tal qual se ele estivesse levando muito peso nessa carreta, correto? Portanto, deslocar todo o equipamento dessa empresa para dentro do cliente, aquele cliente que é importante, que compra em grande quantidade, torna esse processo, além de muito mais efetivo para quem compra, mas é muito mais efetivo também para quem vende, porque eu não vou ter esse custo logístico exagerado para transportar um monte de ar. Nesse sentido é que a gente fala que processos logísticos podem diminuir custos e maximizar
os lucros. Capital investido pode ser quebrado em caixa-dinheiro, gerenciando corretamente as entradas e saídas de material, o caixa da organização é diretamente impactado. Então, quando eu estou falando do dinheiro que entra na empresa, trabalhar esse dinheiro, se a prazo, se esse dinheiro entrou à vista, otimizar o custo desta entrada do dinheiro, da venda desse produto, deslocamento desse produto até o consumidor e o recebimento disso, pode ter um impacto no custo final desse meu produto também. E os recebíveis, a exatidão do faturamento afeta também esse setor. Então, entender quando é que efetivamente esse cliente pagou as faturas dele, quando é que você recebeu essa fatura, como fazer o investimento desse dinheiro, tudo isso tem a ver com os custos de transporte, o custo de armazenagem e tem a ver com o custo de entrega desse valor agregado para esse cliente final lá na ponta do processo. Portanto, também afetam os custos logísticos. Capital investido pode ser quebrado em inventário. Logística eficiente implica diretamente nesse aspecto, ou seja, estoque de mercadorias. Em linhas gerais, quando a gente fala de estoque, fala de inventário, a gente está falando de um dinheiro parado que poderia estar sendo investido em qualquer outro segmento da empresa, ou mesmo parado no banco, gerando lucro para a empresa em termos de faturamento com os juros que isso pode render para a empresa. Entretanto, nem todas as empresas podem trabalhar sem nada de estoque. É necessário se pensar estrategicamente qual segmento de mercado eu atuo. Por isso que toda vez que a gente olha para a logística, eu preciso olhar para o mercado que eu atendo, as pessoas às quais eu atendo. Nem todas as empresas podem trabalhar no sistema just-in-time, ou seja, só começar a produzir a partir do momento que o pedido entrou na empresa. Portanto, dentro deste acordo, o ideal é sempre ter baixo estoque, ou estoque ideal para que a produção seja rápida, para que o seu produto não caia em obsolescência, para que o seu produto não seja avariado, para que o seu produto não seja roubado dentro do seu estoque. Tudo isso gera prejuízo de grande monta e gera um custo para a empresa. Por isso que o ideal é que a gente não tenha estoque de mercadoria. E ativos fixos. Uma boa utilização dos recursos e definição correta das necessidades logísticas impactam esse setor. Por quê? Quando eu entendo exatamente como transportar o meu produto, por exemplo, pensando nessa parte final do processo logístico, entender a otimização de um caminhão, como o exemplo que eu acabei de dar para vocês, de não carregar ar, ou otimizar o meu caminhão, não mandar um caminhão, uma carreta com meia dúzia de produtos ali dentro, entender todos os processos que envolvem a logística vai fazer com que eu, de alguma maneira, seja mais efetivo e, claro, minimize o meu gasto, o meu custo. Quando a gente está falando de logística, eu estou falando também do planejamento e controle da minha produção de maneira interna, ou seja, os processos dentro de uma empresa que não formem um gargalo de produção lá dentro da empresa, que vai fazer com que, de alguma maneira, uma máquina esteja trabalhando muito, um trabalhador esteja trabalhando muito, em detrimento a outro que já trabalhou um pouquinho e está lá parado esperando porque houve um gargalo, quer dizer, peças ficaram paradas naquele processo e impediu que todos trabalhassem de maneira igualitária e a produtividade fosse diminuída por conta disso. Então todos esses gaps podem aumentar ou, se você for efetivo e tiver um bom planejamento, pode diminuir o custo que você tem na empresa. Então a análise do custo logístico ela é de fundamental importância para se fazer a qualquer momento. E essa análise ela parte de todos os setores, desde o recebimento até a mão do consumidor. Pensando em como criar caminhos para que eu possa desenvolver novos fornecedores que sejam mais competitivos, que tenham produtos e serviços de melhor qualidade que possam me atender sempre com a maior velocidade possível. Processos de manufatura, de fabricação dos meus produtos que sejam de maneira mais efetiva, mais rápida e principalmente que possa entregar dentro do prazo determinado pelo meu cliente. E por fim, claro, o processo de entrega, disponibilização desse produto no mercado, que é facilitar a vida das pessoas para adquirir o meu produto nesse mercado em que eu atuo. E aí a gente tem que pensar no custo global que envolve toda e qualquer custo logístico. Quando a gente fala do custo global, é pensar efetivamente em cada um dos investimentos que eu venho fazendo nesta área. Se eu quero comprar um caminhão novo para fazer entregas, eu preciso saber qual é o custo total que esse caminhão novo vai me trazer. Muitas empresas às vezes não fazem esse cálculo de maneira isolada e só pensam no benefício a curto tempo. Pensem vocês o seguinte, quando a gente adquire um novo bem, seja um caminhão, por exemplo, esse bem vai me gerar uma série de custos.
Quer seja com a parte legal, ou seja, eu preciso emplacar, eu preciso pagar IPVA, eu preciso pagar seguro obrigatório, eu preciso pagar o seguro deste caminhão, eu preciso trocar pneu, eu preciso colocar o óleo diesel, eu preciso fazer a manutenção geral desse caminhão, eu preciso ter um motorista disponível para isso. Todas essas questões envolvem um custo, e esse custo ele precisa ser calculado quando eu penso em tomar uma ação como essa. Imagine que eu estou pensando em montar um centro de distribuição avançado. Eu estou aqui em São Paulo e quero montar um centro de distribuição em Brasília para atender Norte e Nordeste, por exemplo. Qual é o custo dessa operação? Montar um barracão, investir em tecnologia, investir em pessoas, tudo isso gera um custo. Esse custo inicial vale a pena toda essa operação? Você acha que vai conseguir cobrir num curto período de tempo esse custo inicial que você vai ter, desse investimento que você vai fazer para mudar a sua operação logística? Ou às vezes é melhor terceirizar, por exemplo. É necessário ser feito esse cálculo total para entender se vale a pena tomar determinada atitude em termos estratégicos para a empresa ou se não, se deve se manter da maneira que está ou se terceirizar. Essa é uma decisão que deve ser tomada analisando os custos que estão embutidos aí nesta operação. Por fim, a gente tem aquilo que a gente chama de custeio ABC. E a gente vai falar de algumas coisas relacionadas a isso. Direcionadores de transação, que se refere ao número de transações executadas, como por exemplo, o número de pedidos. Então eu posso verificar o custo específico que eu tenho pelo número de transações que eu faço. Então eu posso separar esta operação e fazer o custeio geral específico desse tipo de transação. Eu também posso trabalhar nos direcionadores de duração, tempo de utilização de determinado recurso, como por exemplo o tempo de setup. Então eu posso, no meu processo de manufatura, quando eu vou trocar a peça que eu vou trabalhar lá na minha máquina para produzir um outro determinado produto, só esse tempo de espera entre uma coisa e outra, por exemplo, eu também preciso saber qual é o custo disso. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer com relação a esse custo, que é o custo de operação logística dentro de uma empresa. Aquela mesma empresa que eu falei para vocês hoje, que trabalha em house, envasando as garrafas PET. Só para vocês terem uma ideia, eles trabalham lá premiando as pessoas da empresa que consigam otimizar, ainda que seja uma fração de segundos a mais, a velocidade do inflamento, são aquelas garrafas, ela vem pequenininha, né, parecendo um tubo de ensaio, e depois elas são infladas para tornar uma garrafa PET dessas que a gente conhece e compra no supermercado. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2008 eles fizeram uma campanha dentro dessa empresa e quem conseguisse melhorar esse processo, otimizar esse processo, durante 3 meses, o excedente, quer dizer, se a cada minuto eu consigo colocar uma garrafa a mais, por exemplo, esse excedente durante 3 meses, 24 horas por dia, o valor desse excedente ia para o bolso do funcionário. Segundo esse gerente que trabalhava nessa empresa me contou, existem pessoas na empresa que já comprou um apartamento com o dinheiro dessa otimização. Muitos devem estar se perguntando, mas não é um investimento muito alto para a empresa fazer? Você imagina o seguinte, durante 3 meses ela desembolsou esse dinheiro e pagou para esse colaborador que teve essa ideia, que melhorou o processo dela. Só que durante o resto da vida, quem vai faturar com isso, vários apartamentos a mais, é a própria empresa. Então veja o quanto é importante a gente pensar nessa questão dos custos envolvendo os colaboradores. E direcionadores de intensidade, quando a atividade é muito específica. Normalmente o consumo dos recursos é avaliado diretamente, caso a caso. Aí depende da empresa, de repente as empresas não trabalham com produto seriado, trabalham com produtos customizados. Então cada projeto é um projeto e também tem os seus custos sendo feitos de maneira separada. É diferente de uma linha de montagem que a gente tem um custo fixo porque todos os produtos que saem ali são iguais. A aplicação do método ABC é algo que a gente utiliza para poder pensar qual é a melhor forma de se analisar os custos que eu tenho na empresa de acordo com a operação que eu tenho trabalhando. Se eu consigo decupar, ou seja, dividir esses custos, eu tenho uma ideia mais geral e mais apropriada de cada um dos custos que eu tenho na minha empresa. Porque de repente uma operação minha, ela está dando prejuízo para mim, enquanto outra que está dando lucro está cobrindo o prejuízo desta operação que não está sendo bem sucedida. Portanto, olhar caso a caso vai fazer com que a sua empresa seja mais efetiva e dê um resultado que seja mais apropriado. Por fim, eu trouxe algumas dicas aqui para que vocês possam entender um pouco mais sobre custos logísticos e tudo que envolve esse processo de custos dentro de uma empresa que é tão importante também para o setor logístico.
Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre custos logísticos. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.